Antes de começar, só fazer um gancho, aproveitando a apresentação dos colegas do IBAMA, que a gente lá no Ministério, a gente está também em contato com o pessoal da CGEMA, o Fernando, o João Raposo, que estão desenvolvendo, e a gente está estamos alinhando para inserir a carta de acessibilidade algumas informações dentro do Cisnório. Também tem muita informação que vai ser útil. A gente já até marcou uma reunião no próximo mês e provavelmente nós vamos nos encontrar mais ainda. Bem, eu sou o Diego Pereira, sou analista ambiental do Ministério, no Departamento de Qualidade Ambiental da Indústria, que está voltado a tratar de emergências ambientais com produtos químicos perigosos, no plano P2R2, e emergências com óleo. Aqui um contexto só da produção e exploração de petróleo no Brasil. Começou em 1939, veio se expandindo, até que chegou ano passado a produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia em média. Características da exploração e produção no Brasil são as reservas em alta profundidade, basicamente, com concentração na bacia de Campos, ela produz em torno de 80% de todo o petróleo do Brasil, e agora com a reserva do pré-sal, abrangendo a bacia de Campos e Santos, essa produção vai praticamente dobrar. Não vai dobrar exatamente, mas tem um dado ANP lá, tem uma projeção. E com o aumento aqui só para ter uma noção, aqui é o polígono do pré-sal, nas bacias de Campos e Santos. E com o aumento da exploração, aumentam também os riscos de acidentes, né? Aqui a gente pode ver, só para fazer também um breve histórico, 1978, o primeiro acidente registrado aqui no Brasil, em Ubatuba. Incidente em 99 na bacia de Campos. Você pode notar aqui que as condições de resposta eram terríveis, palha, sem luvas, com material inapropriado. O acidente na Baía de Guanabara, que foi o nosso marco, digamos assim. A partir daí as coisas começaram a mudar. E também a gente pode ver que não apenas o meio ambiente é atingido com esses impactos também. A própria sociedade, ela entra em contato com o produto, às vezes, sem saber o risco a que ela está se expondo. Aqui você pode ver 2 pescadores se divertindo, pegando ali, acho que é um resíduo de uma borra de óleo. Aqui em 2001, vazamento em Paranaguá, vazamento de nafta, um derivado de petróleo. Aqui o caso da Chevron, também, que o colega do Ivan pontuou. E em 2013 agora, que ocorreu aqui no litoral de São Paulo, também foi recentemente noticiado. Aqui também do último incidente. E aqui só para mostrar também que a gente não pode esquecer os impactos que afetam aquele tripé básico, economia, social e biológico. Pode ver aqui, isso são imagens de espécies que foram resgatadas envolvendo esses acidentes que eu mostrei agora. Um pinguim e uma gaivota. Praticamente, o pinguim morreu, ele está morto. E a gaivota, eu acho que ela morreu, não sei. Bem, e a partir de 2000, como falei, o acidente da Baía de Guanabara, iniciaram-se realmente as tratativas para criar um marco regulatório, e que culminou na criação da Lei 9966 de 2000, que trata sobre prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas. Essa questão nocivos e perigosa entre produtos químicos, eles são tratados um pouco distanciados, mas a gente está tentando lá no Ministério ver como unir um pouco mais os dois, porque eles têm muita afinidade. Aqui só para fazer um contexto da própria lei, ela levou em consideração as normas da IMO, que é a International Marine Organization, que regula toda a parte de transporte e navegação a nível mundial, e as convenções às quais o Brasil é signatário, no caso a MARPOL, a CLC e a PRC 90. E ela trata de todos esses elementos no seu corpo, né? Infrações, definições, classificações, sistemas, controles, enfim, é uma lei extensa e, como eu falei, é o nosso marco regulatório que a partir daí deu-se início às ramificações legais. Focando a questão das cartas SAL, a gente vai focar na questão de atribuições, que, segundo o artigo 28 da lei, coube ao órgão federal de meio ambiente, ouvido a autoridade marítima, definir a localização e os limites de áreas ecologicamente sensíveis que deverão constar nas cartas náuticas. A partir daí, o Ministério, em conjunto com o IBAMA, com a Petrobras a SEMPS, não sei se a nossa colega Ana Paula estava nessa época já, nessas discussões, começou a se discutir como é que a gente vai fazer, o que vai fazer, como, método, enfim.
E, em 2001, após diversas reuniões desse grupo, foi validada a metodologia oficial, denominada Especificações e Normas Técnicas para a elaboração das cartas de sensibilidade ambiental a derramamento de óleo, as cartas SAL, que, segundo a metodologia, são definidas como instrumentos que destinam-se à caracterização dos ambientes costeiros e marinhos por meio do mapeamento e espacialização de uma série de informações em documentos oficiais cartográficos. Para quem não conhece, essa é a nossa carta SAL. Você pode ver, a primeiro olhar, assim, as pessoas ficam meio com medo, um pouco confusas, não entendem. E ela é repleta de muita informação aqui dentro. Esses pontinhos preto e brancos são os recursos socioeconômicos. Esse quadro aqui embaixo são os recursos biológicos existentes na área mapeada. E esse, não dá para ver que está pequenino, no contorno da linha de costa, existe uma cor pré-definida, 10 cores pré-definidas, que é o índice de sensibilidade ambiental do litoral. E esses vermelhos, cinzas, são elementos da nossa base temática. Eu vou detalhar um pouco, porque eu acredito que o foco do evento é também apresentar possíveis fontes de informações onde possam ser consultadas. Muita gente conhece, mas muita gente também não conhece ainda. A professora Silvia comentou que trabalhou na elaboração aqui das cartas da Baixada Santista. Ela sabe muito bem, então, do que a gente está falando. Então, as cartas elas são produzidas em 3 níveis. 3 níveis a gente diz escala de mapeamento. Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Você pode ver que o nível estratégico é uma escala maior, de 1 para 300 a 850 mil. O tático, 1 para 150 mil, esse é definido, não alterações. E o operacional, que varia de 1 a 10 mil a 1 para 50 mil. Essas são as escalas propostas na metodologia. Porém, se no decorrer do processo de mapeamento for identificadas outras escalas que possam ser utilizadas, o Ministério entra em debate com a equipe que está executando a fim de aprovar ou não essa alteração. Bem, e para que se usa a carta SAL? Quando a metodologia pensou, isso em 99, 2000, 2001, pensou-se em 3 usos apenas: elaboração de planos de contingência, operações em combate a derramamentos e o planejamento ambiental. No entanto, no decorrer das atividades, a gente viu que elas também acabam servindo como uma fonte de informação para a academia e também ela serve como elemento no licenciamento ambiental. A gente viu registros de órgãos estaduais licenciando, mesmo que não sejam indústrias petrolíferas, mas pelo transporte, acontece na área costeira, eles acabam utilizando como uma fonte de informação. Ou seja, ainda podia agregar mais 2 caixinhas aqui. Informações básicas. É um pouco difícil a gente falar de básica porque a gente cita, mas é muita informação. Basicamente, se trabalha com 3 vertentes: a sensibilidade ambiental do litoral ao óleo, recursos biológicos sensíveis e recursos socioeconômicos. Sensibilidade ambiental ao óleo é uma metodologia que foi criada pela NOAA, National Organization, não me lembro agora, Atmospheric and Oceanic, americana, uma metodologia consagrada, e o Brasil adaptou para as suas regionalidades. E ela classifica a linha de costa em função de 3 elementos: o tipo de substrato, a declividade do litoral e o grau de exposição a ondas. E a partir daí ele classifica de 1 a 10 o índice de maior fragilidade. Recursos biológicos sensíveis, a informação registrada em nível de espécie, ou seja, são levantadas as espécies que realmente ocorrem na bacia, para identificar a existência e principalmente aquelas que são mais frágeis, que estão em perigo de extinção, ou estão extintas, no caso, ou estão em risco de extinção. E recursos, da extinta ela já não existe mais, não tem que mapear. E o recurso socioeconômico são aqueles que podem ser afetados por derramamentos que extrapolem a questão física e biológica, que atingem as pessoas. Pode atingir o seu dia a dia, tanto na questão da econômica mesmo, as pessoas que vivem da pesca, como a gente pode ver naquela foto, praticamente se há toque de mancha na costa, praticamente a pesca ali vai ficar interrompida por um tempo, como ocorreu já em alguns casos. E outros elementos também, como indústrias, tomadas d'água, enfim, que podem ter afinidade. Bem, as cartas produzidas, elas são organizadas em um atlas. Aqui nós temos 2 exemplos da Bacia Marítima de Santos,
professora participou, e a primeira, que é a bacia do Ceará-Potiguar, lá no nordeste do país. E esse atlas, além das cartas, eles contêm uma série de informações que não podem ser representadas em cartas, como tabelas, o nome científico da espécie, a disposição, distribuição espacial detalhada. Em setembro ela vem, ela nidifica. Ou seja, existe uma série de informações, e bem como a descrição do ambiente. Ou seja, aqui, esse livrinho aqui contém muita informação. Toda vez que a gente pega para ler, a gente anota uma coisa nova, vê outra informação que a gente pode retirar. Ok. Para iniciar os trabalhos mesmo de mapeamento, inicialmente precisava pensar como vai ser mapeado. E, com isso, pensou-se no plano cartográfico em 2002, que utilizou as bacias sedimentares marítimas como unidade básica. No caso, bacia de Pelotas, Santos, Campos. São 9 bacias. Eu acho que o pessoal lá do final não vai conseguir ver, mas aqui tem um pouco aproximadamente a extensão de cada bacia e o número de cartas que já foram produzidas. Okay. Até o momento, nós temos produzido, sim, nós temos finalizados 5 mapeamentos. São nas bacias de Ceará-Potiguar, foi em 2004, bacia de Santos, em 2007, Espírito Santo, em 2010, e em 2012 nós finalizamos mais 2 mapeamentos. Bacias de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, e bacias do sul da Bahia. Essas 5 bacias apenas, elas já conferiram 140 cartas produzidas, entre estratégicas, táticas e operacionais. E nós fechamos em 2011, em termos de cooperação com o CNPq, para mapear as outras 4 bacias restantes: Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Campos e Pelotas. E elas têm a previsão de finalizar suas atividades até agosto de 2014. Ou seja, até agosto de 2014, o litoral completo do Brasil, do norte ao sul, vai estar mapeado. Ou seja, uma guerra praticamente para finalizar isso. Vocês não têm noção. É recurso, é equipe, é bem trabalhoso mesmo. E aqui vocês podem ver as escalas de trabalho, que, como eu falei, podem ser alteradas, mas não necessitam seguir obrigatoriamente aquela escala que está estática na metodologia. Ok. Entrando um pouco no detalhamento das informações que são levantadas. Como citei anteriormente, são 3 grupos basicamente 3 grupos levantados, que é a acessibilidade do litoral, recursos biológicos e socioeconômicos, que são, digamos assim, conseguidos, são pesquisados, levantados, basicamente por 2 meios. Basicamente não, somente por 2 meios. Levantamento de dados pretéritos e as campanhas de campo. Eu vou arriscar pela conversa que eu tive recentemente com o coordenador de um dos mapeamentos. 60% das informações já existem, elas só estão dispersas. Ou seja, é um trabalho mesmo de sentar, pesquisar, é trabalhoso, mas existe. Ele falou, eu digo o professor Pedro Valfi, lá do Pará, meu estado, né, meio suspeito de falar, disse que as informações existiam e que, lá no caso dele específico, em nenhum momento até hoje elas tinham sido organizadas. Ou seja, paralelamente à Carta Saúde, eles estão montando uma base de dados próprias de organização de dados. Ou seja, um benefício indireto da academia, que no momento que pensou essa metodologia, nunca foi imaginado que poderia também contribuir nesse meio. E, complementarmente, as campanhas de campo. Ou seja, para levantar dados de recursos biológicos, socioeconômicos e o ISL, que é o Índice de Sensibilidade Litoral. Nós não temos tantas informações assim disponíveis para conseguir mapear apenas de trás da mesa. Até porque também não é um mapeamento, digamos assim, fidedigno só atrás da mesa. Você tem que ir a campo verificar, tem que ir a campo para pegar pontos de controle, de GPS, e uma série de outras informações necessárias. E os produtos gerados, a questão aqui do nosso foco do workshop, seria os bancos de dados geográficos, que são compostos pelo SIG e um banco de dados. Ou seja, cada uma das 9 bacias vai apresentar um SIG para o Ministério e um banco de dados. E cabe a nós pensar em um jeito de unir e tornar de ampla divulgação e ampla acessibilidade essa informação. E só para comentar também, o padrão oficial de coordenadas, a gente utilizou o Latilon com o dado WGS84, porém as informações também foram geradas em site 69, em UTI.
Ou seja, foi a coordenada que atualmente está no Google, e a nossa ideia realmente é universalizar, tentar pegar as plataformas existentes já para tornar o acesso mais simplificado. Aqui um pouco só do processamento de imagens. Isso aqui é uma área lá do nordeste do Pará, área do Salgado, em que o mapeamento vai descendo, vai aproximando até a necessidade da campanha de campo para realmente levantar o ISL. Isso aqui é a ilha de Algodoal, que vai descer até chegar no mapeamento na conferência de campo mesmo. Ou seja, isso aqui, pessoal, é uma economia de recurso material e financeiro, vocês não têm ideia, realmente otimizar recursos. Isso é possível graças ao avanço das tecnologias que hoje a gente se defronta. Ok. Vou mostrar aqui um pouco como os nossos dados eles estão organizados, né, lá no nosso SIG, lá no Ministério, a gente chama lá na nossa central de dados, que é o meu computador, não é nada demais, só um computador. A gente, basicamente, quando se molda as cartas, isso não diz na metodologia, já foi do processo de avaliação da produção das cartas, foi chegando a esse modelo. Ou seja, as informações são divididas em base cartográfica, base temática e variáveis específicas. A interação desses elementos produz as cartas salvo, que mais à frente produzirão o ato de acessibilidade, a publicação física e o banco de dados geográficos, que é a informação digital. Base cartográfica, eu coloquei aqui para ressaltar que são retiradas de fontes confiáveis do governo, IBGE, Exército, cartas náuticas, principalmente questão de batimetria, que a gente tem maior preocupação. Eu até coloquei as isóbatas que são indicadas nas cartas, e uma série de outras informações também de caráter básico. Aqui a nossa base temática, que já começa a ter uma proximidade com o índice de sensibilidade, da sensibilidade da nossa bacia. Eu já levanta campo de exploração, bloco de exploração, unidade de conservação, atividades industriais de petróleo. E as nossas variáveis específicas, que realmente aí são os elementos que vão influenciar diretamente na acessibilidade da bacia, que são levantados meio biológico, meio físico, equipamento de resposta e elemento de socioeconomia. Aqui recursos biológicos, vocês podem ver uma gama, uma quantidade de dados enorme. São levantados peixes, répteis, aves, áreas de reprodução, algas, ou seja, é uma equipe multidisciplinar, geralmente composta por mais de 30 a 40 pesquisadores. Recentemente, as nossas bacias que estão em mapeamento, há uma que tem mais de 75 pesquisadores, formados fora, mais de 30 estudantes, ou seja, isso lá no norte. A informação lá é pouca, mas eles estão indo a campo para levantar muita informação mesmo. E aqui, como eles são representados nas cartas, né, que são ícones pré-definidas já na metodologia. O meio físico, que é levantado o ISL, que é o índice de sensibilidade que eu comentei, parâmetros climatológicos, direção predominante dos ventos, parâmetros oceanográficos e parâmetros físicos. Aqui, eu não vou detalhar cada um dos dados, porque é muita informação, senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. Está todo mundo com fome, estou vendo umas caras tristes por aí. E aqui só um detalhamento do ISL, que vai variando em função da característica do ambiente, de 1 para 10, ordem crescente de sensibilidade. Tem costões, tem litoral exposto, terraço submerso, manguezal, aí vai. E cada área tem a sua especificidade. E também, se for identificado algum ambiente que não está contido na metodologia, a gente insere também de acordo com as características indicadas. Equipamento de resposta. São levantados elementos que podem dar apoio logístico e servir como fonte de equipamento para operações de limpeza e contenção em caso de vazamento de óleo. Aqui também é uma lista pré-definida de ícones, são aqueles ícones preto e brancos que eu falei, contidos na carta. E a socioeconomia, que é o maior grupo realmente, o número de informações aqui chega a ser ridículo imaginar uma pessoa levantando, é impossível, não tem como uma pessoa levantar tudo isso. Você vê aqui são 4 grandes blocos que tem cada um uma extensa ramificação. Gestão e divulgação da informação. Nós temos 5 projetos concluídos, que são as bacias de Santos, Espírito Santo,
Ceará, Potiguar, sul da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Mais 4 que vão ser concluídas agora até 2014. E foram realizados, cada um por uma equipe distinta, em períodos distintos. Ou seja, a gente vai ter um trabalho realmente de padronizar tudo e deixar tudo alinhado para que isso possa ser disponível numa forma de sistema. E só ressaltando, com a inovação tecnológica, utilização de tablets, sistemas de armazenamento em nuvem, tipo o Google Drive, e produção das cartas em GeoPDF, que são arquivos PDF que possuem uma característica de... como se fosse um mini software de geoprocessamento, você consegue ativar layer, uma ferramenta muito prática, porque a gente tem que ter em vista que não serão só especialistas que utilizarão as cartas. Pessoas que dão a resposta ali da ponta, o rapaz que vai lá, que vai recolher mesmo com a pá, vai limpar ali, ele também vai ter que ler a carta. Ou seja, a gente tem que pensar do grau básico de consulta ao grau mais avançado de consulta. E aqui, só para identificar onde nós estamos, 5 projetos concluídos. No site do Ministério do Meio Ambiente estão disponíveis todos os atlas, os shapes, as tabelas, as cartas. E completando os outros 4, nós vamos agora disponibilizar no I3GEL inicialmente um sistema único padronizado. E futuramente também já estamos conversando com o IBAMA, para não trabalharmos um sobrepondo o trabalho do outro, inserir novas vertentes nas cartas-salva. Aqui conclusões. Conclusão da primeira fase, mapear o Brasil todo até 2014, é uma vitória. A metodologia ela apresenta falhas, foi pensada em 2012 e a gente vai começar a discutir isso, mas a gente tem que ter prioridade, a gente não pode começar um trabalho e parar no meio para discutir. Disseminação e universalização da informação. Hoje o acesso está muito mais fácil, como o colega nossa disse, a pessoa que não sabe usar o Google hoje é praticamente excluída, ela não tem como não saber, ela tem, pelo menos ela entrou para custar o ônibus que ela vai pegar para vir para o Mercury hoje. E utilização de softwares abertos para manuseio de dados produzidos, que é a utilização realmente do Google, do GeoPDF, que é uma solução grátis, ou seja, que são ferramentas alternativas que não necessitam de custo, porque a gente sabe que cada estado, cada município tem sua realidade. Não é todo mundo que vai ter um computador com capacidade de processamento, não é todo mundo que vai ter recurso humano com capacidade de processamento de dados. E prospecções, perspectivas, interessante, vamos começar a discutir alterações na metodologia oficial para inserir novas vertentes, como definição das áreas que podem ser utilizados os dispersantes químicos, que variam em função da isótota e da distância da costa, aspectos da modelagem de dispersão de mancha de óleo, isso que eu estou falando, que a gente está começando com o IBAMA para não sobrepor, e outra que a gente tinha pensado também era definir áreas prioritárias de proteção. Lá no início a lei fala, definir áreas prioritárias. A carta-salva é o subsídio para essa definição. E estamos iniciando as conversas com a Marinha para começar a analisar quais seriam aquelas áreas realmente em que estariam sujeitas ao regime especial de navegação. Bem, desenvolvimento de um sistema que será disponibilizado no I3GEL, como eu falei, e futuramente um sistema único, mais interativo. Obrigado, corri um pouco, porque estava muito horário.